Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês nessa noite. Que você se sinta à vontade aqui na casa do nosso Pai querido, do nosso Deus maravilhoso. Que você se entregue por completo a esses momentos de adoração. Deixe de lado tudo aquilo que pode atrapalhar, tudo aquilo que pode roubar sua atenção, tudo aquilo que pode disputar sua atenção. Que você se entregue completamente a esses momentos em que nós vamos buscar ao nosso Deus, nós vamos contemplar a Ele, nós vamos adorar a esse Deus maravilhoso e nós vamos aprender. Com certeza Deus tem uma mensagem preciosa para você nessa noite. Basta você estar com o coração aberto, disposto a receber. Com certeza Ele tem uma coisa especial, específica para a sua vida. Aquilo que você anda buscando, a resposta para as suas orações, Deus quer te entregar. Se entregue a Ele, abra o seu coração e receba nessa noite, receba e se entregue em adoração. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar a esse Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te glorificar, meu Pai, porque nós reconhecemos, meu Deus, que sem ti nós nada somos, nós nada podemos ser, nós nada podemos fazer, ó Pai, e é somente através do teu amor, é somente através do teu poder é que podemos, Senhor, fazer a tua vontade, podemos, Senhor, fazer coisas boas, Senhor, porque o nosso coração egoísta sempre nos leva a fazer coisas mesquinhas, coisas pequenas, coisas egoístas, ó Pai, que é a nossa natureza, mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos ensina a viver da maneira que te agrada, a viver de uma maneira altruísta, se doando, fazendo aquilo que o nosso irmão precisa, ó Pai, nos entregando em serviço aos nossos irmãos, em serviço ao nosso Deus em primeiro lugar. E como é maravilhoso, meu Deus, te servir, ó Pai. Não há coisa melhor nesse mundo do que o sentimento, a sensação de estar sendo útil para o Criador da vida, para o Criador do universo. Nós tão pequenos, tão insignificantes, mas o Senhor, através do seu amor tão magnífico, nos dá esse privilégio, meu Deus, de sermos parte, ó Pai, do teu corpo, de sermos parte da tua família e de sermos agentes teus aqui na terra, para fazer a tua obra, para fazer a tua vontade. Muito obrigado, ó Pai. Perdoa, Senhor, porque tantas vezes nós não temos nos focado nisso, ó Pai, mas corrige esse nosso coração, ó Pai, e nos restaura a alegria, a vontade de te servir, de fazer a tua vontade, de buscar te conhecer mais intimamente a cada dia, ó Pai. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, que os nossos corações possam estar completamente abertos para receber a tua mensagem, para receber a tua palavra, Senhor. Que o seu Santo Espírito possa estar fazendo morada em nossos corações, ó Pai. Que Ele possa estar trabalhando profundamente no nosso coração para nos transformar, para nos libertar das amarras que ainda nos prendem, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos a Ti. Eu convido você a se colocar em pé. Esse nosso Deus tão maravilhoso pode causar estranheza às pessoas de fora, porque mesmo em momentos difíceis que todos nós passamos no dia a dia, o cristão, o Filho de Deus, é capaz de sentir a mais completa paz. Porque ele sabe que Deus está no controle, até mesmo das situações mais adversas, mais complicadas, mais difíceis. Deus está no controle, tem um propósito maravilhoso para isso, para reforçar a sua fé, para trabalhar a sua vida, e com certeza tudo o que você passa é para o seu bem. Por isso nós vamos cantar, nós vamos louvar esse Deus. Essa paz que eu sinto, que você sente em sua vida, não é necessariamente porque está tudo bem, não, mas é porque eu conheço Deus a quem eu louvo. Amém?
21. Vamos ler juntos? Olhe para os montes e pergunta: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor meu Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar. Agora e sempre o Senhor está sempre a nos proteger. Por mais que pareça, por vezes, pela nossa fé pequena, de que Deus nos abandonou, de que nós estamos perdidos, que Deus não está olhando para a minha situação, como é que eu posso estar passando por tudo isso na minha vida, se Deus realmente está cuidando de mim? Tenha certeza, Deus está cuidando de você da melhor forma possível. Ele tem um propósito maravilhoso para tudo que acontece na sua vida. Por mais que você não consiga enxergar nesse momento, caminhe pela fé, que você certamente se alegrará. Caminhe rompendo em fé.
buscar juntos a Deus. Vamos clamar a esse nosso Deus. Vamos clamar pelo perdão dos nossos pecados, para que Ele nos dê forças para cada dia caminhar segundo a sua vontade. Precisamos de Ti, ó Pai, o quanto nós estamos longe de Ti, ó Pai. Nós queremos, Senhor, chorar o nosso pecado, ó Pai, lamentar, Senhor, as nossas falhas, meu Deus, que tanto tem nos afastado de Ti, meu Pai. Como tem sido difícil tantas vezes, meu Deus, abandonar aquele pecado, Senhor, que ainda nos escraviza, aquele antigo vício, aquela mania que nós tantas vezes justificamos perante a Ti, meu Pai. Mas nós não queremos mais isso para a nossa vida, ó Pai. Nós queremos ter uma vida de santidade, Senhor. Nós queremos ter uma vida de pureza para Te servir, ó Pai. Para não mais andarmos longe de Ti, meu Deus, porque nós sabemos que o nosso pecado tem nos afastado de Ti, ó Pai. O nosso pecado faz-nos ficar envergonhados, meu Deus, e como uma criança envergonhada que acabou de aprontar todas, Senhor, se esconde no quarto, não quer ver seus pais, ó Pai. Assim somos nós, meu Deus. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, meu Deus, nós nos escondemos de Ti, meu Pai, com vergonha, Senhor, e justificamos e damos milhões de desculpas, mas nem a nós mesmos nós nos convencemos, meu Pai. Por isso nós clamamos a Ti, meu Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, meu Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, meu Pai. Nós queremos novamente andar junto a Ti, meu Deus. Queremos viver rompendo em fé, ó Pai. Queremos ter uma fé forte o suficiente para nos momentos difíceis caminhar pela fé, andar sobre as águas, não recuar diante do primeiro obstáculo, dizendo que Deus nos abandonou, mas ter a certeza que Deus está sempre conosco, que Deus não nos abandonou, que Deus está à frente, abrindo o caminho, providenciando todo o necessário que nós precisamos para viver para Ele, meu Deus. Abençoa, Senhor, fortalece a nossa fé, meu Pai. Fortalece, Senhor, que a nossa fé possa crescer, para que com ela possamos Te agradar, possamos Te servir, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é que nós oramos a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
E essa aliança que ele estabeleceu com Abraão se cumpre hoje na vida de você, na minha vida. Nós somos a descendência de Abraão através de Cristo Jesus. E por isso, a promessa de Deus de que o mundo inteiro seria abençoado através da sua descendência se cumpre hoje através da minha vida, da sua vida. Por isso nós não devemos jamais deixar de lado essa responsabilidade e esse privilégio. Por isso nós não devemos calar os nossos lábios. Nós devemos sempre abençoar e abençoar e abençoar a vida dos nossos irmãos. Manifestar a graça
están orando. Oremos. Señor Deus, te agradecemos, Pai, porque temos o privilégio de participar através, Senhor, de nossos dízimos e ofertas, Pai, da tua igreja. Te agradecemos pelos recursos que tu nos entregas todos os dias, através do trabalho e da vida que temos, Pai. Também somos muito gratos, Deus, porque temos este momento de poder aprender da tua palavra, que nos renova e nos fortalece todos os dias. Que nossas crianças, Pai, venham aprender de ti. Guia a professora, também a nós, que teu Espírito Santo venha falar a nós para, conforme ouvindo a mensagem, cada momento, teu Espírito nos revele o propósito que tem para nossa vida. Em nome de Jesus, te agradecemos eternamente. Amém. Graça e paz, amada igreja. Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem que leva por título As promessas de Deus se aplicam a você, se aplicam a mim, se aplicam a nós. Promessas é algo que nestes últimos dias estamos ouvindo muito. Daqui a poucos dias temos eleição no Brasil e os políticos prometem. Televisão, rádio, em todo lugar. As promessas são variadas e até se torna meio de algum modo, já irônico. Sabemos que os políticos prometem, mas não cumprem. Se torna irônico. Mas as promessas não somente ficam vinculadas para a política. As promessas também estão vinculadas com respeito a nosso relacionamento com Deus. Será que, de fato, as promessas de Deus se aplicam em nós? Será mesmo? Porque se fosse assim, por que não estou percebendo? Muitas pessoas se perguntam, olha, dia após dia, mês após mês, as coisas estão ruins na minha vida, estão difíceis mesmo, e não estou enxergando nenhum tipo de promessa, de fato o cumprimento de promessa. E cada vez mais e mais, parece que estou atolado em uma série de dificuldades. As promessas de Deus, será que se aplicam a nós? Bom, quando se fala de promessas, e também em nosso dia a dia, muitas vezes nós fazemos promessas que não cumprimos. Mas vamos lá. Muitas vezes uma pessoa se encontra com alguém na rua, algum conhecido de muitos anos atrás, que não faz tempo que não estamos vendo. Oh, que bom que você está aqui. Quanto tempo, conversamos aí, e depois a conversa termina sempre dizendo, ei, a gente precisa se falar mais. Isso mesmo, me liga aí. Isso mesmo, eu ligo. Tchau, qualquer dia te ligo. Qual é o assunto? Que nenhum de nós dois pegou o telefone. É um número telefônico. Então é uma promessa que um fala, como diz assim, por falar, mas de fato não quer realizar. Outra grande e famosa promessa que todos nós fazemos em vários momentos de nossa vida. Agora sim vou emagrecer. Agora sim que vou ter uma alimentação mais saudável. Mas passa o tempo e não cumprimos. Mas olha, promessas. Não somente os políticos prometem e não cumprem. Nós também, em nossa vida, prometemos
y no cumplimos. Variados tipos de promesas, mas existe algo extremamente maravilloso que o próprio Deus nos confirma na sua palavra. Diz assim: bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio de seu servo Moisés. Ah, que bom! Aqui vem a boa notícia. Que Deus, ele sim cumpre as promessas. Esse momento, esta questão maravilhosa. Nós, seres humanos, podemos errar. Nós, seres humanos, não, às vezes, nem cumprimos nossas promessas. Mas Deus não. Deus sempre cumpre todas as promessas. Todas as promessas que Deus tem em nossa vida, Deus as cumpre. Agora, então, a pergunta que surgiu do início. Então, por que não estou enxergando aquilo na minha vida? Por que não estou enxergando que, de fato, se está realizando aqui? Agora, segundo Pedro diz assim, ainda nos confirma: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Olha, ainda Ele não demora. Ainda tem, além de que Ele cumpre, Ele está pronto para realizar a promessa em nós. Aí está o detalhe, de novo. Porque nós não estamos enxergando essas promessas. Será que está faltando algo em nós? Uma sintonia para poder enxergar de fato o que é promessa de Deus e o que não é de Deus? Porque do lado de Deus, conforme o texto bíblico, não existe o problema. A dificuldade não está no lado de Deus. A dificuldade está em nosso lado. Será que nós estamos de fato enxergando o cumprimento das promessas em nossa vida? Como comentei, muitos falam e afirmam: eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu acho que Deus está tão ocupado que deve estar em outro lugar. Mas na minha vida não está. Na minha vida só é tranqueiro. Na minha vida só é dificuldade. Na minha vida só é choro. Então, aí que ficamos pensando: como fica a palavra de Deus diante disso? Minha pergunta é: as promessas de Deus são para quem? Para quem são as promessas de Deus? O primeiro ponto que temos que levantar: as promessas de Deus, essas promessas que estão na Bíblia, são para quem? Olha o que fala o texto de João, capítulo 3, versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Percebam que este texto é bem claro. Existem dois grupos de pessoas, não existem três. Dois grupos de pessoas, só dois. Aquele que acredita que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida e por consequência tem a vida eterna, se torna filho de Deus. Ou aquele que rejeita a Jesus como Senhor e Salvador e por consequência a ira de Deus permanece sobre ele. Volto a enfatizar: dois grupos, não existe um terceiro. Essa ideia de que eu posso estar em cima do muro não existe conforme este texto. Ou sou filho de Deus, ou não sou filho de Deus. Como é que sou filho de Deus? Só através de Cristo Jesus. Só através de Cristo Jesus que Ele reconhecemos que somos pecadores, que precisamos do perdão de Deus e que só através de Cristo Jesus Deus nos tira da morte eterna do inferno. Então, só assim que nos tornamos filhos de Deus. Só assim. Não existe plano B. Qual é o ponto aí? O ponto está que um pode estar no grupo dos que rejeitam Jesus, mas achar que é cristão. É esse um perigo de nossa época. Perceba que é uma pessoa que rejeita Jesus, mas achar que ainda é cristão. Como assim? Isso acontece porque muitos ouviram um falso evangelho. Hoje, nós temos, já na época de Jesus, na época do Novo Testamento, existia isso. Mas hoje é muito mais. Hoje existe um falso evangelho que se fala por aí. Esse falso evangelho fala: você
minha vontade. Então, nessa negociação, tudo é possível. Todo tipo de estratégia, de marketing, todo tipo de instrumento, inclusive simbolismo não cristão, hoje entrou no falso evangelho. Daí temos esse falso evangelho que fala do poder do sal grosso, um falso evangelho que fala que uma rosa tem poder, um falso evangelho que fala que Deus está pronto para suprir tudo que nós queremos. E isso é contrário à Bíblia. Contrário à Bíblia. Perceba, esse falso evangelho, como estou falando, coloca a pessoas que estão rejeitadas como se fossem cristãs. Então elas estão sendo enganadas. Elas estão sendo enganadas. Outro tipo de pessoas também são algumas que acreditam em Jesus de um modo parcial. De um modo parcial. Sim, falam de Jesus, acreditam em Jesus, mas não acreditam em tudo que está na Bíblia. Não acreditam em tudo que está na Bíblia. Por quê? Porque aquilo que está na Bíblia, muitas coisas que estão na Bíblia, não dialogam comigo. A Bíblia, ela é bem clara. Ou você é frio ou é quente. Mas às vezes eu não quero ser nem frio nem quente, quero ser morno. E aí está o problema. O problema está quando eu acredito em Jesus, só que de um modo parcial. Outro perigo, um falso evangelho, que também de um modo está rejeitando a Jesus. Por quê? Porque rejeita a palavra de Deus. E outro é aqueles que esqueceram a alegria de receber o evangelho. Perceba, este último grupo de pessoas se é cristão, é filho de Deus, só que com o tempo começa a se esfriar, começa a esquecer da alegria de receber o evangelho, de ter sido filho de Deus, de ter sido salvo pelo Deus maravilhoso. E qual é o problema aí? O problema está que justamente quando Deus te mostra uma promessa maravilhosa para ti, por ter esquecido, por não manter essa alegria, essa união, que acontece? Não fico sintonizado com a promessa que Deus tem. Nos dois primeiros, aquele grupo que muitos ouviram um falso evangelho, as promessas de Deus não é para ele, porque ele não é cristão. Aqueles que acreditam em Jesus de um modo parcial, também as promessas de Deus não é para ele, porque não se rendeu totalmente a Jesus. Mas aquele que sim se rendeu, mas esqueceu dessa alegria, o problema está que ele não mantém uma sintonia com Deus. Então perde as promessas. As promessas vão e passam. E não enxerga qual de fato são promessas de Deus. Posso explicar melhor isso de um modo visível, visualizar isso. Não sei se você viveu uma situação assim, ou talvez conhece alguma pessoa, algum amigo, algum colega, um familiar, que aconteceu uma situação como essa. Quando aquilo que fala a polícia no jornal, a placa de um carro foi clonada. Você tem ouvido isso? Ou vivenciou uma situação assim? Então a placa de um carro foi clonada, dizem assim. Olha, o carro da esquerda é o carro verdadeiro, original, com sua placa. Este carro não. Carro clonado. É o mesmo modelo, a cor é a mesma, só que a placa não é dela. O que quero falar com isto? O que quero mostrar com isto? O veículo original, se eu pede o documento do veículo original, o documento estará conforme a placa. Esse é o detalhe. Mas se eu peço o documento do veículo clone, não. Aí tem uma crise de identidade. No veículo original, o documento está certo. No veículo clone, a identidade não. A identidade está errada. Os documentos não são compatíveis com a placa. Então, obviamente, o carro foi clonado. Do mesmo modo, isso pode acontecer no cristianismo.
não que não sejamos carros, mas nós, no cristianismo, ou nesse falso cristianismo, nós podemos cair nessa falsa identidade. Perceba, o cristianismo é bem claro. Você é filho de Deus ou não é filho de Deus? O problema, como comentei anteriormente, podemos viver uma falsa identidade, achando que somos cristãos, mas de fato não somos. E eu não estou falando isso. Quem falou isso é Jesus. Olha o que o próprio Jesus fala. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Olha o que Jesus está querendo dizer aqui. Ele está querendo dizer que esse homem que semeou a boa semente, esse homem que semeou a boa semente no campo, esse homem é Jesus, é Deus. E esse próprio Deus semeou a boa semente dentro de sua própria comunidade, neste caso da igreja, nós. Só que também dentro da própria igreja de Cristo, o inimigo semeou o joio. Percebam a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é colocar o joio dentro da própria igreja. Por isso que esse falso evangelho. Mas qual é o propósito disso? O propósito disso, obviamente, é nos desviar do que Deus tem em nossa vida. Como podemos entender isso melhor? Vamos lá, de novo. Visualizar. Olha o trigo e olha o joio. São bem parecidos. São bem parecidos. A cor mudou, mas você, quando está lá, não sabe qual é qual. Dentro do cristianismo, tem pessoas que falam: eu sou de Jesus, mas é joio. Dentro do cristianismo, tem hoje uma fé que fala: a nossa fé é a fé conforme a Bíblia, mas de fato é joio. Aí está o detalhe. O detalhe está que ambos são difíceis de reconhecer, mas não é impossível. O próprio Jesus vai enfatizar algo, contando a parábola. Diz assim: o joio são os filhos do maligno e o inimigo que o semeia é o diabo. Olha o ponto aqui. Olha o ponto. O joio são os filhos do maligno. E quem o semeou é o próprio diabo. Aí está o ponto. Aí está o detalhe. Aí está o ponto. Por quê? Porque o joio está dentro de nós, dentro de nossa própria comunidade. Dentro de nossa própria comunidade está o joio. O joio pode ser uma pessoa que externamente, como mostrei os carros, o clone com o original, externamente é igual. É igual. Não tem nada diferente entre o carro original e o carro clonado. Qual é a diferença? Os documentos, na hora em que pedem o documento, aí existe a diferença. O joio com o trigo, o cristão e o não cristão, esse joio que está dentro da igreja, externamente é igual. Qual é a diferença? O que identifica ele. Então, o joio justamente ele está dentro de nossas igrejas, porque o propósito do joio é nos desviar das promessas de nosso Deus. Aí está o detalhe. Eles sabem que Deus quer cumprir promessas na sua vida, na minha vida. Promessas maravilhosas, promessas tremendas, promessas onde, de fato, teremos uma vida em abundância, uma vida plena. Mas o joio diz assim: não quero isso. Não quero que vocês tenham uma vida plena. Não quero que vocês tenham uma vida total. Então o que faz o joio? O joio diz assim: eu vou criar dentro da própria igreja um falso cristianismo. Então o joio cria um falso cristianismo. Qual falso cristianismo? Eu sou cristão, mas não preciso cumprir
cumprir a Bíblia na minha vida. Esse é o joio. Então o cristão fica meio confuso, dizendo: bom, se ele não está cumprindo a Bíblia, mas ele diz que é ser cristão, então talvez seja isso um verdadeiro modo de viver como cristão. Essa é a estratégia do joio. A estratégia do joio são pessoas não cristãs que usam o nome de Jesus para ensinar um falso evangelho e nos desviar das promessas de Deus. Aí que as promessas não se cumprem. Não é porque Deus não esteja realizando, Ele sim está realizando. A questão está que a nossa sintonia não está com Deus, está mais sintonizado com o joio. Por isso que um dos textos bíblicos que mais por muito tempo cada vez que eu li este texto bíblico me fazia mais e mais pensar, é o seguinte: olha isto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí Jesus está falando claramente, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando eu li este texto, por muitos anos, eu ficava com um medo terrível. Eu não sei se vocês passaram uma situação assim. Cada vez que eu li esse texto, me perguntava: e se eu não sou cristão? Como vou saber? Bom, só saberei no dia do juízo final. Só que no dia do juízo final não tem volta. E aí simplesmente Deus falará: sai do meu lado, vai para o inferno. E falar: que dúvida cruel, que dúvida cruel. Olhava para esse texto e falava: como saberei se sou cristão? Senhor, Senhor, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, não todo aquele que participa de cultos, não todo aquele que fala que é cristão entrará no reino dos céus. Eu falava: Senhor amado, que dúvida que eu tenho. Passei muitos anos de minha vida com essa dúvida. Só que a própria palavra de Deus começou a me revelar a luz. E olha, 2 Coríntios diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Aí comecei a tirar minhas dúvidas e me afastar dessa dúvida cruel, que se de fato só não sou cristão. Então, como é que nós podemos saber se somos ou não somos cristãos? Só sabemos à luz da própria Bíblia. Não preciso morrer, não preciso estar no juízo final para finalmente tirar minha dúvida. Não, não preciso. Aqui na terra, aqui mesmo na terra, posso examinar minha vida, examinar a minha fé e saber se de fato sou ou não sou cristão. E graças a Deus por isso. Graças a Deus que não preciso ficar eternamente com essa dúvida. Daí que estudando a Bíblia, olhando, identifiquei o que hoje se poderia dizer alguns indicadores de identidade cristã. Alguns, são muitos, mas alguns conforme a Bíblia, indicadores de identidade cristã. Se você, meu irmão, se você, minha irmã, concorda com todos os indicadores que eu vou mostrar, concorda e os aceita de um modo natural, então Deus está na sua vida. Se por acaso algum deles ainda questiona, é necessário examinar sua fé. É necessário examinar sua fé. Lembre que o joio e o trigo, ambos são muito similares. A primeira questão, o primeiro indicador de identidade cristã, é comunhão com o Pai. Temos uma comunhão plena com o Pai, com Deus Pai, todos os dias de nossa vida. Todos os dias sentimos essa comunhão, sentimos a alegria de Deus, sentimos que Deus está ao nosso lado, sentimos que Ele constantemente fala para nós e constantemente nós podemos ouvir a Ele. Essa comunhão não é uma comunhão em alguns momentos, é uma comunhão constante. Sentimos essa comunhão? Primeiro ponto. Se de fato essa comunhão existe
essa comunhão com o Deus Pai existe, então imediatamente nos vai levar a um segundo ponto: confissão do pecado. Não tem como estar diante de um Deus santo e não enxergar nosso pecado. Não tem como. Não tem como. Se nós, diante de um Deus santo, não enxergamos nosso pecado, então não estamos diante de Deus. Estamos diante de qualquer coisa menos de Deus. Quando cada vez que alguém se encontra diante de Deus, tem essa comunhão com Deus, imediatamente confessamos o pecado. Isso que nos leva, Deus nos revela totalmente. Confessamos nosso pecado, falamos: Deus, perdoa por essa fraqueza, perdoa por aquela situação, perdoa por meus pensamentos. Então, se confessamos os pecados, imediatamente procuramos na Bíblia guardar a palavra de Deus. Estudamos a Bíblia, lemos, estudamos a Bíblia, e tudo aquilo que está na Bíblia aceitamos como palavra de Deus totalmente. Se eu falo: não, algumas partes da Bíblia eu acho que ainda não se cumprem em nossa vida, em nossa época, se colocamos essa dúvida de que algumas partes da Bíblia já não é para a nossa época, então estamos tendo uma crise de identidade. Não tem como um Deus que nos entrega a sua palavra agora fale: bom, eu entreguei a palavra, minha palavra, só que para vocês agora é diferente. Não tem como. Ou a palavra de Deus toda, completa, é para nós, ou não é palavra de Deus. O falso cristianismo, que hoje é o falso evangelho, o falso cristianismo, uma das marcas justamente é não acreditar que toda a palavra de Deus é de Deus. Esse é a grande estratégia do joio. O joio fala disso. Não tem como. A ciência já mostrou. Não tem como acreditar nisso na Bíblia. Todo mundo falou. Esse é o joio. O joio fala isso. O joio questiona a Bíblia como palavra 100% de Deus. Então, se eu entendo que a palavra de Deus, toda ela é de fato é de Deus, imediatamente a palavra de Deus me leva a amar, o amor pelos outros cristãos. Tenho alegria, tenho prazer, tenho alegria de estar com outros cristãos. Tenho alegria de me fortalecer na fé. Tenho alegria de guardar essa comunhão junto com outros cristãos. Olha, é algo imediato que me leva à palavra de Deus. Esse amor por outros cristãos. E se eu estou com tudo isso, obviamente, não vou amar mais o mundo. Não quer dizer que me devo afastar do mundo, não tem como. Nós vivemos no mundo, trabalhamos no mundo, não tem como. Só que não vou amar os prazeres que o mundo me vende. Aí vem o ponto. Não vou amar os prazeres do mundo. Vou amar quê? O amor pela verdade. O amor pela verdade que está na palavra de Deus. Aí está. Aí está claramente a identidade de um cristão. Porque um cristão que guarda a palavra de Deus totalmente, diante das tentações do mundo, o cristão lembra da palavra de Deus e fala: não, isso não me convém, preciso me afastar. Mas se ele não tem a palavra de Deus como centro de sua vida, a qualquer tentação facilmente cairá. Agora, se amamos a verdade, procuramos essa verdade, Cristo, a imagem de Cristo, estará cada vez mais e mais manifestando-se em nossa vida. A imagem de Cristo, nos tornamos cada vez mais parecidos. E finalmente, teremos uma vida de confiança na oração. Uma vida totalmente que nos rendemos em oração. Porque temos confiança na oração. Aí, quando as promessas de Deus se realizam em nossa vida, podemos identificar elas claramente. Aí está o momento. Aí está o momento que quando Deus cumpre uma promessa, e como nós estamos totalmente
de nosso momento hoje é que muitas vezes acreditamos em promessas que não são de Deus, mas achamos que são de Deus. Misturamos, confundimos. O grande problema de nossa época é querer questionar, inclusive o próprio Deus, dizendo ao Deus, de um modo ou do outro, dizendo ao Deus, Deus, aquilo que tu tem para a minha vida não é o melhor. Eu gostaria que você realize outro tipo de bênção para a minha vida. Deus, o Deus maravilhoso, tem promessas tremendas para nós. Eu acredito, meu irmão, minha irmã, estudando a Bíblia, você e eu encontraremos maravilhosas bênçãos. Agora a pergunta é, você quer de fato essas bênçãos na sua vida? Você quer essas bênçãos na sua casa, na sua família? Eu acho que sim. Você quer que essas promessas que Deus tem guiem totalmente suas decisões? Eu acredito que sim. Nenhum aqui falaria não. Eu não quero. Todos nós, em nosso coração, deseja que as promessas de Deus se realizem totalmente. Aí está o ponto. Como é que vamos identificar essas promessas? Quando nossa identidade está conforme o que Deus programou para cada um de nós. O propósito de Deus para cada um de nós. O cristianismo é um só. É um só. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é filho de Deus. Aquele que rejeita a Jesus como Senhor e Salvador, ele não é filho de Deus e ele está sobre a ira de Deus. Então não tem nome. Estou em um lado ou estou no outro. Finalmente, o livro de Tiago nos lembra, nos dá esta grande recomendação. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E esse é o ponto. Nós, como cristãos, precisamos todos os dias submeter-nos ao Deus, ter essa intimidade com Deus. E continua dizendo o texto: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se por acaso nós temos estado ouvindo um choro, se por acaso nós temos perdido essa sintonia com Deus, se por acaso temos nos desviado do caminho e temos entrado na sedução do mundo, hoje é o momento para de novo tirar de nós essa mente dividida, purificar nosso coração e nos aproximar novamente a Deus. Então, hoje é o momento. Aí está o desafio que o texto de Tiago nos está dizendo. Se por acaso nós temos desviado, voltemos. Não fiquemos nessa dúvida cruel que comentei no outro texto. Senhor, Senhor. Não, Jesus falara, saia do meu lado, não os conheço. Não fiquemos com essa dúvida se sou ou não sou cristão. Se você acredita que é filho de Deus, se você acredita que de fato se tornou filho, porque Jesus é o Senhor da sua vida, então precisa viver conforme a palavra de Deus. Não tem como negociar isso. Não tem como negociar isso. A Bíblia nos leva a um confronto entre o nosso próprio eu, entre o nosso próprio pecado, diante de um Deus santo. Isso que a Bíblia fala totalmente. A Bíblia totalmente diz assim: se você reconhece que é pecador, então tem a solução do teu problema. Jesus, o Senhor da tua vida. Se nós não aceitamos que somos pecadores, então Jesus não nos pode salvar. E as promessas de Deus
não se cumpre em nós. Deus, o Deus maravilhoso, nos entregou Jesus hoje, para que tenhamos vida plena e abundância. Amém? Vamos a ficar de pé. Vamos. Senhor Deus, Tu conheces totalmente, Pai, nosso coração, nossa mente. Não temos como ocultar diante de Ti uma falsa identidade cristã. Não tem como, Deus. Não tem como, Senhor, diante de Ti justificar um cristianismo falso. Não tem como. Tu conheces totalmente nossa vida, nosso ser. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, no poder que tem o nome de Jesus, diante de Ti, Pai, pedimos perdão por nossos pecados, pedimos perdão por ter, Senhor, nos afastado de Ti, e pedimos perdão, Senhor, porque temos questionado muitas vezes Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Agora, Pai, pedimos uma nova oportunidade para que esse Cristo maravilhoso, as promessas que Tu tens, Pai, para nós se realizem e essas promessas se cumpram totalmente, e que nosso ouvido, nossa mente, nosso coração consiga, Senhor, enxergar totalmente as Tuas promessas. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, no poder do Evangelho de Cristo, que nos ensines a identificar essas promessas em nossa vida. Em Cristo Jesus, pedimos e agradecemos, com certeza absoluta, que estás ouvindo a nossa oração e que neste momento Tu já estás falando, Pai, em nossa vida, quais são os pecados que devemos nos afastar. Em nome de Jesus pedimos, e em nome de Jesus oramos todos juntos a oração do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, a sabedoria, a paz, o consolo que vem do Espírito Santo esteja com cada um de nós durante toda esta semana, que esteja com cada um de nossos familiares também, e com toda a igreja que está espalhada pelo mundo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Podem sentar. Nossos avisos, sempre lembrar o nosso grupo de vida, são 3 dias na semana, às 8 horas. Próximo domingo, como costume, ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, então já nos preparemos para participar da ceia do Senhor. E ontem teve o alongamento aqui das mulheres, foi muito bom. Olha aí alguns flashes, olha as mulheres aí fazendo o alongamento. Mas alguns aí, também aí, fazendo exercício, e obviamente como queimaram várias gorduras, aí o momento de intercessão, oração, teve um momento de renovo, maravilhoso, muito bom. E como teve esse momento de queimar as gorduras, alongamento, precisamos recuperar, né? Mas foi como uma comida muito boa, um alimento bem light. Então foi um momento maravilhoso. Ontem as mulheres terão novos momentos, então se preparem. Mais mulheres, venham a participar. Você fale, não, mas eu não. Venha, participe dos alongamentos. Em breve teremos mais um, também sábado, 3 da tarde. Participe, venha, vai ser muito bom. Não, pastor, mas eu. Venha, participe. Será muito bom. Amém?
pessoa e com sua parte eterna.